Olá, começa agora mais uma edição do Jornal Panorama. Aqui você fica por dentro do que acontece no Parlamento Capixaba. E nesta edição você vai ver em destaque: a audiência pública debate melhorias no transporte coletivo em Viana. CPI dos empenhos pede prorrogação dos trabalhos até novembro. Diabéticos que precisam de insulina poderão ter direito a acompanhante em postos de saúde. Na última sessão ordinária da semana, destaque para a proposta que altera normas sobre participação parlamentar em plenário. A repórter Gabriela Zorzal acompanhou os trabalhos e tem os detalhes. Começou a tramitar na casa, a partir da leitura em plenário durante a sessão ordinária desta quarta-feira, projeto de resolução de autoria do deputado Sérgio Majeski. O objetivo é alterar as regras para que os deputados possam justificar faltas nas sessões ordinárias. Hoje se permite que os deputados tenham até 3 faltas por mês, né? E que justifiquem isso, por exemplo, eu estava lá em Colatina resolvendo um problema parlamentar e essa justificativa é aceita. Então, por esse projeto, acaba esse tipo de justificativa. Quer dizer, o deputado pode faltar mediante um atestado médico, ou uma licença médica, ou uma licença para ir representar a Assembleia em algum evento, nesses casos. Mas acaba com essa justificativa simplificada. E os projetos que estavam na pauta de votação continuam na ordem do dia, aguardando a próxima sessão ordinária, que será na segunda-feira, às 3 horas da tarde. Destaque para uma PEC, uma proposta de emenda constitucional de autoria da mesa diretora. O objetivo é aumentar de 30 para 60 dias o prazo para que as autoridades respondam a pedidos de informação feitos pelos parlamentares. Por se tratar de PEC, o projeto precisa passar por 2 turnos de votação. Já passou pelo primeiro, aguarda, portanto, o segundo e último turno de votação em plenário. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Gabriela. Comissão de Infraestrutura se reuniu com moradores de Viana. O objetivo foi ouvir a população sobre problemas no sistema de transporte coletivo na região. Veja o que foi decidido. Uma comissão composta por moradores de Viana vai realizar gestões junto à CETURB, a Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória. O objetivo é melhorar as linhas dos ônibus do sistema Transcol, incluindo os seletivos, que rodam no município. A decisão foi tomada durante a audiência pública realizada pela Comissão de Infraestrutura na comunidade católica São Pedro, localizada na cidade. Foi relatada aqui nessa audiência muito proveitosa, junto com o Padre Honório, deputado estadual, e várias lideranças, do estado, a FAMOPS. Foi um bate-papo onde a gente mostrou a nossa pauta principal, que é a construção do terminal no município de Viana, integrar mais os bairros e também a superlotação de alguns horários de pico. E o seletivo também, que tem uma demanda antiga. A única faculdade no município de Viana, que é a FESAB, no ponto final industrial, não é atendido por esse serviço. O representante da CETURB prometeu empenho na busca de uma saída para o impasse. Foi tirada uma comissão, pelos próprios moradores, que vão acompanhar agora as ações da CETURB para reverter algumas coisas que atualmente estão desfavoráveis, principalmente com relação à superlotação, com relação à criação ou ampliação do serviço seletivo, também que é uma demanda que eles têm com bastante insistência. Enfim, melhorias gerais no transporte coletivo. E a CETURB, como órgão gestor do transporte, cabe a ela estar ouvindo todas essas demandas das comunidades e procurar da melhor maneira possível viabilizar essas melhorias dentro do limite de competência, dentro das viabilidade técnica e econômica. A audiência pública foi realizada por requerimento do deputado Padre Honório. Toda vez que a gente vai às comunidades para debater esses problemas que na realidade atinge todos os moradores, geralmente saem propostas que acabam facilitando a vida das pessoas. Então eu achei uma participação muito positiva, com questionamentos bastante pontuais e também o representante da CETURB, no DR, fazendo algumas colocações que pontuaram alguns encaminhamentos e no final a formação de uma comissão
que nos próximos dias vai estar acompanhando diretamente todas as propostas que foram colocadas aqui nessa audiência pública de hoje. Em reunião extraordinária, a CPI dos Empenhos decide pedir nova prorrogação de prazo. Os parlamentares devem concluir as atividades em novembro. Os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito dos Empenhos da Saúde devem ser prorrogados por mais 90 dias. Com a decisão, que ainda vai passar por deliberação do plenário, as atividades do colegiado devem se estender até o mês de novembro. E a próxima reunião ordinária da CPI só deve acontecer no dia 19 de outubro. Nossa observação é que em período eleitoral, um trabalho dessa grandeza, dessa responsabilidade, que analisa em profundidade fatos administrativos, que versa sobre autoridades, né? Pessoas que têm seu pleno direito de se defender, de buscar os recursos jurídicos cabíveis, né? Analisar essa matéria em período eleitoral não seria prudente para todos nós, sob risco de cometer injustiças ou sob risco da CPI, né, ter os seus trabalhos questionados como algo de fundo eleitoral. Dessa forma, nós entendemos que é melhor prorrogar os trabalhos por mais 90 dias. Essa é a proposição da CPI, que nós esperamos que seja acolhida, né, pela Casa, para que nós possamos realizar a primeira reunião só em outubro, após as eleições. A CPI dos Empenhos da Saúde foi instalada em 2015 para investigar gastos realizados pelo Poder Executivo em 2014 sem previsão orçamentária. Inicialmente, a apuração se restringiu aos gastos da Secretaria de Estado da Saúde, mas ao longo dos trabalhos foi ampliada para outras pastas, como transportes e desenvolvimento. A expectativa é que os deputados possam votar o relatório da CPI na reunião marcada para outubro. Já foi emitido um relatório do relator, o deputado Euclério Sampaio. Nós emitimos um voto em separado, um relatório divergente do dele, né? E que está sob análise dessa comissão para ser concluídos os trabalhos no mês de outubro. O projeto de lei pretende garantir a presença de acompanhantes em hospitais e postos de saúde para pacientes diabéticos com dependência de insulina. A matéria foi devolvida ao autor, deputado Dr. Hércules, mas ele recorreu e o projeto continua em análise na Casa. O parlamentar justifica a proposta. Atualmente não existe essa obrigatoriedade dos PAs, pronto atendimento, dos PS, pronto-socorro, dos hospitais, ter um acompanhante desse paciente insulino dependente na sua cabeceira. Isso é muito bom para o paciente, para o hospital, para o corpo de enfermagem, de médico, porque ele poderá, num momento em que o corpo clínico, ou seja, os enfermeiros, os técnicos, estão dando atenção a outros internos, esse paciente pode ficar desatendido da seguinte forma. Vou dar um exemplo. Se passa uma pessoa, o diabético ele tem muita voracidade, muita vontade de comer doce. Passa uma pessoa e inadvertidamente dá uma balinha para essa pessoa vai comer essa bala, de repente pode fazer até uma crise convulsiva, fazer um choque e tendo uma pessoa do lado, isso vai ser evitado. Então a nossa intenção é essa, uma vez que até um dos parágrafos desse projeto de lei, ele estabelece que nas UTIs dispensa o acompanhante. Por quê? Na UTI, o técnico, o enfermeiro está mais na cabeceira do paciente do que num PA, num PS e no hospital. Instalação de juizados especializados em casos de violência doméstica e familiar contra as mulheres. Esse é o pedido da deputada Luzia Toledo. A parlamentar fez indicações ao presidente do Tribunal de Justiça para a criação das varas judiciais. Hoje o nosso tribunal ele pode criar o juizado especializado da Lei Maria da Penha em todo o estado do Espírito Santo, nos 78 municípios. Nós estamos fazendo a indicação, sabemos da crise, sabemos que a crise nacional é muito grande, sabemos que nós estamos fazendo nosso dever de casa, o próprio tribunal está fazendo o dever de casa. Quero, inclusive, parabenizar o desembargador Aníbal, que é o nosso presidente. Mas é necessário, para a gente chegar onde nós queremos,
A nossa meta é sair desse segundo lugar. A primeira meta era sair do primeiro lugar da violência doméstica e familiar contra a mulher no estado do Espírito Santo. Saímos do primeiro lugar, estamos no segundo lugar. Queremos sair do segundo lugar. Para isso nós temos que ter mais juizados especializados. E aí nós fizemos uma indicação para Cachoeiro do Itapemirim. É um município muito grande, é um município que tem muita violência, e Colatina a mesma coisa, quer dizer, são as duas princesas, né? A princesa do Sul e a princesa do Norte. Mas essas duas princesas, elas estão precisando muito da nossa contribuição, da contribuição tanto do Legislativo, como do Judiciário, como do Executivo, para diminuir a violência contra a mulher e contra a família. Já o deputado Amaro Neto é autor de indicação ao governo do estado. Ele quer instituir programa de incentivo à divulgação do turismo, arte, cultura e negócios dos municípios capixabas. O parlamentar explica a iniciativa. A gente fica muito focado no turismo aqui na Grande Vitória, ou até mesmo em belezas que nós temos na região de montanhas, ou até mesmo outras regiões aqui do estado. O nosso intuito é que, após a edição do Amores, a gente pudesse ter agora uma política no estado que pudesse valorizar cada parte do Espírito Santo, cada município do nosso estado. Não só valorizar na questão do turismo, como também na questão cultural, e ainda por cima incentivar algumas empresas, não só do estado como do Brasil, ou empresas internacionais, a conhecer um pouco mais o nosso estado, a cada potencialidade do Espírito Santo e explorar de alguma forma e de outra. Por isso que a gente traz para o governo do estado a ideia de criar esse programa de incentivo a conhecer realmente os 78 municípios do nosso estado. Termina aqui esta edição do Jornal Panorama, mas você pode continuar acompanhando as notícias sobre as atividades legislativas no site da Casa e nas redes sociais. Obrigada pela companhia de sempre e até o nosso próximo encontro.